Bom dia. Olha, nós vamos continuar com o resumo sobre os conteúdos temáticos, tá? Hoje em caráter de reforço, nós vamos tratar especificamente de estrutura e formação de palavras, tá? Foram 2 conteúdos que eu explorei, acredito que tenha explorado só uma questão de cada um desses conteúdos no primeiro trabalho, mas são conteúdos que serão explorados nas provas vindouras, tá? Na próxima prova ou no próximo trabalho. Então, nós vamos trabalhar de forma mais detalhada com esses 2 conteúdos, estrutura e formação de palavras. Então, na aula de hoje eu vou reforçar, tá? Enfatizar mais alguns aspectos desses 2 conteúdos que foram abordados nas aulas anteriores, tá bom? Então, vamos também tocar na questão da interpretação, né? Eu elaborei uma primeira questão, inclusive, de interpretação de textos, tá? Para quem não assistiu a aula anterior, assista lá, eu tô dando algumas dicas, tá? Alguns itens específicos, alguns bizus interessantes para melhor compreensão textual, tá? Para fazer uma leitura mais breve, ter uma compreensão também mais breve, uma compreensão textual, né? Eu chamei a atenção na aula anterior para a concentração diante da leitura, tá? Observando no texto o tipo de linguagem especial, tá? Chamei a atenção também para você verificar, analisar, diante logo da primeira leitura, reconhecer o tipo de texto que você está lidando e também a função, o propósito, a finalidade do texto, tá? Então, tudo isso é interessante para compreender bem um texto, para interpretar bem, né? Chegar a uma compreensão mais rápida, mais breve, tá? Então, a primeira questão de hoje, tá? Nós vamos fazer esse reforço, esse resumo à luz de alguns tópicos dos conteúdos e também de algumas questões. Vocês vão acompanhando comigo a leitura das questões e já vão mentalizando também respostas para essas questões, tá certo? Bom, então um poema que nós já conhecemos, um poema que já foi explorado em diversas questões, já explorei em provas, já explorei em lista de questões anteriores, tá? Esse poema do Oswald de Andrade, em que ele inicia o seu poema, que tem como título Pronominais, inicia com o pronome com o processo da ênclise, ou seja, inicia o seu poema usando devidamente, adequadamente o pronome oblíquo, tá? Porque não se inicia frases com pronome oblíquo, então ele emprega devidamente, de forma muito coerente, a ênclise, tá? E ele encerra o poema, né? Já não vou mais ler o poema, porque é um poema que nós já trabalhamos muito, então vocês já conhecem o poema, tá? Então, ele encerra o poema empregando o pronome oblíquo no início da frase, tá? Mas vamos ler aqui para a gente ter noção devida do comando da questão. Diz o seguinte: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, percebam que a análise desse texto aqui vai exatamente instigando o leitor a ter conhecimento das 2 articulações da linguagem que o autor aqui faz menção no seu poema, tá? Ele inicia, como eu falei, usando a ênclise, fazendo menção aqui ao processo culto, né, à língua formal, à língua escrita, e ele encerra, tá, usando o pronome oblíquo no início da frase, no início do verso, tá, fazendo menção aqui à oralidade, ao processo coloquial, ao processo informal da linguagem. É mais ou menos isso que você tem que entender, tá? Então, vamos lá. No texto, encontramos exemplos do português tanto no seu uso padrão quanto no seu uso coloquial? Ora, sim. Uma vez que ele usa a colocação pronominal devidamente, depois ele emprega aqui de forma espontânea, tá? Esse mesmo pronome, de forma estilística, proposital, então ele faz menção, sim, ao uso formal, ao uso padrão e ao uso coloquial, né? O uso do português padrão no primeiro verso, quando ele emprega a ênclise, tá? Em contraste com a adoção da linguagem coloquial no último verso, quando ele emprega o pronome oblíquo no início da frase,
insinua a superioridade daquela sobre este, ou seja, desse processo da escrita ou do processo formal, né? Ele insinua a superioridade, ele insinua de que a língua escrita ela é superior à língua oral, ou a língua culta, a língua formal, padrão, ela é superior à linguagem informal, à linguagem popular. Então, não é isso que ele deixa explícito no texto, tá? Então, inclusive, ele relativiza o uso desse pronome, exatamente fazendo menção ao uso das duas linguagens, da forma culta e da forma coloquial, né? A coexistência da norma culta com a linguagem coloquial indica a diversidade do uso do português no Brasil? Sim, é claro, né? Que a coexistência da norma culta e também da linguagem coloquial vai mostrando exatamente os diversos falares, a diversidade dos usos do português no Brasil, tá? Então, letra B. E agora a gente tratando um pouquinho vamos tratar um pouco sobre a estrutura da palavra, a estrutura dos verbos, tá? Então, nesse caso aqui, do verbo em especial, tá? Nós vamos tratar dos verbos, entender que os verbos eles possuem elementos mórficos que constituem, tá? Essa palavra, que constituem o verbo. Quais são esses elementos mórficos? Quais são esses morfemas? Quais são esses elementos constitutivos do verbo, que estruturam o verbo, tá? A vogal, o radical, que é exatamente a parte que traz o significado do verbo, ou seja, é a parte de significação básica. A vogal temática, que é a vogal temática que vai indicar exatamente a conjugação do verbo, ser o verbo de primeira conjugação, de segunda ou de terceira, tá? Representados, então, esses verbos, ou representadas essas conjugações verbais pelas vogais A, E e I, e também as desinências, tá? Nos verbos, essas desinências são flexionadas em número e pessoa, tá? Em tempo e modo, tá? A flexão verbal, tá? As desinências, só para fazer um paralelo, para vocês terem entendimento, as desinências, elas também vão aparecer nos nomes, né? Não é só nos verbos. Então, existem desinências nominais e existem desinências verbais. Nós vamos tratar especificamente das desinências verbais, né? Nesse primeiro momento, mas é entender que essas desinências também, elas aparecem nos nomes, né? Indicando aí o gênero e o nome e o número dos nomes. Então, aqui como exemplo, garotas, então o A, tá? Que nos verbos vai aparecer como vogal temática, nos nomes, aqui pode aparecer como outro tipo de desinência, que nós vamos chamar de desinência de feminino ou desinência de gênero, tá? Então, aqui só para fazer um paralelo entre essas vogais que também vão aparecer nos nomes, tá? Enquanto desinência de gênero, ou que podem aparecer como desinência de gênero, tá? Também podem aparecer como vogal temática nos nomes, quando essas vogais, elas não apresentam oposição de gênero, por exemplo, mesa, artista, tá? Nós vamos ver em seguida, tá? Exemplos a respeito. Ou as desinências verbais que nós falamos, tá? Que vai indicar o tempo e o modo, número e pessoa. Então, aqui em juntássemos, nós temos em destaque, respectivamente, a desinência de modo temporal e, em seguida, a desinência de número pessoal, tá? Desinência do modo, aqui, do pretérito, e a desinência da pessoa, juntássemos, tá? Ser a primeira pessoa do plural, tá? Falando sobre essa vogal temática. Então, essa vogal temática, como eu falei, ela pode aparecer nos nomes, olha, luzes, e aparece nos verbos. Aparecendo nos verbos, vai indicar exatamente a conjugação verbal, no caso aqui partisse o I, a vogal temática, indicando o verbo ser de terceira conjugação. E em luzes aparece também uma vogal, só que não é verbo, é nome, então, nesse caso é uma vogal temática, tá? É uma vogal temática, deixa de ser a desinência de gênero, como eu falei no slide anterior, porque luzes não tem oposição de gênero, tá, gente? Então, nesse caso, a vogal, ela pode aparecer, ou essa vogal temática, ela pode aparecer nos nomes e ela pode aparecer nos verbos. Ela aparece nos verbos, repetindo, para indicar a conjugação
do verbo, e ela aparece nos nomes quando não há oposição de gênero, tá? Aí ela deixa de ser desinência de gênero e passa a ser vogal temática. Tá? Ainda falando dessa vogal temática, tá? Que ela liga o radical às desinências. Então, se nominal, tá? Então o morfema A, E, O, ou essas vogais, tá? Quando átonas, elas vão indicar essa desinência nominal. Então, em mesa, triste, livro, artista, base, tribo, tá? Entre outros exemplos aqui citados, essas vogais destacadas são vogais temáticas, porque elas não apresentam oposição de gênero desses nomes, tá? Aqui também eu chamo a atenção, né, para essa parte específica dessas vogais, tá? Dessas palavras que se apresentam sem a vogal temática. Então, aqui eu chamo a atenção e digo, as palavras terminadas em vogais tônicas e em consoantes não apresentam vogal temática. Então, sofá, café, caqui, feliz, favor, fóssil, cipó, são palavras que ora terminam em vogal tônica, ora terminam em consoante. Então, diz a regra gramatical que, quando as palavras terminarem, encerrarem em vogal tônica ou em consoante, por si só, ela forma um radical. Então, essa palavra inteira, essas palavras inteiras, por si só, formam o elemento básico da palavra, tá? Que é o radical. Nesse caso aqui são nomes, tá? Não são verbos. Então, aqui só para vocês entenderem, mais uma vez, que a vogal temática, ela também pode aparecer nos nomes, que é o caso aqui citado, mesa, triste, livro, base, tribo, porque não tem oposição de gênero, ou podem aparecer nomes, tá? Sem vogal temática, quando esses nomes encerram em vogal tônica ou encerram em consoantes, tá bom? Então, vamos lá, analisando algumas questões. Assinale o item em que há erro quanto à análise da forma verbal cantávamos. Então, cantávamos, que vem do verbo cantar, verbo de primeira conjugação, representado pela vogal temática A, né? Então, nesse caso, o que está em destaque é radical, sim, que vem do verbo cantar. A vogal A, né? No caso, a segunda vogal, ela é vogal temática. Canta, unindo o radical à vogal temática, nós vamos encontrar o tema, tá correto? E vá é desinência de modo temporal, tá? Mas aqui diz, é desinência de pretérito imperfeito do subjuntivo, então vá é uma desinência de pretérito, mas não é do subjuntivo, tá? Então, há um erro aí exatamente na classificação desse elemento mórfico, na classificação desse morfema, dessa combinação verbal, tá? Que não faz parte do subjuntivo, né? Faz parte do indicativo. Então, por conta disso, há um erro aí na classificação. Então, aqui nós temos em destaque, no comando da questão, o verbo chegar sem, tá? Então, os elementos constitutivos da palavra destacada estão analisados corretamente, exceto. Então, chegar sem vem de chegar, então o radical está correto. A vogal temática também está correta, é A. Juntou o radical com a vogal temática, encontra-se o tema, correto. SSE é desinência modo temporal, tá? Não é um sufixo formador de verbo. Então, há erro aqui exatamente na letra D de dado. Então, o SS indica esse morfema, esse elemento mórfico, ser uma desinência de modo e tempo, desinência de modo temporal, tá? Porque o M, sim, corretamente, o M de chegassem indica a desinência de número pessoal, tá correto, tá? Então, o que está errado é a letra D. Então, vamos falar um pouco sobre a formação de palavras, reforçando, tá? Sobre esse processo de formação de palavras lá no livro volume 2, tá? Depois vocês podem reforçar também, fazer leituras, tá? Do conteúdo no livro volume 2. Bom, então, esse processo de formação, ele se dá através do processo de derivação, de composição e tem outros processos especiais, tá? Então, o processo de derivação, que nós chamamos de prefixal, também sufixal, também prefixal e sufixal, tá? Que não tem, mas há a derivação prefixal e sufixal, nós vamos já ver posteriormente. A derivação parassintética, a derivação regressiva e a derivação imprópria, tá? Então, esses são os processos de derivação. Também tem os processos de composição.
Então, o processo de composição é formado por justaposição e composição, tá? E aglutinação, tá, gente? Aqui tá errado, é aglutinação. O gráficozinho, então, houve um errozinho aqui, é aglutinação. Então, o processo de composição é formado por justaposição e aglutinação. Nós vamos ver posteriormente mais detalhado. E outros processos, tá? Como abreviação, como siglas, tá? Onomatopeia, neologismos, tá? São outros processos ou processos especiais, tá? Então, vamos vendo aqui detalhadamente os casos de derivação, reforçando, tá? Como eu falei, ele pode ser formado por prefixo, tá? Essa derivação, ela pode ser prefixal, sempre que se agrega ao radical um elemento mórfico, tá? Antes do radical. Então, essa derivação, ela passa a ser classificada como derivação prefixal, que é o caso de infeliz, de contrapeso, de desfazer, de subsolo. Então, percebam, agregados ao radical, elementos anteriores a esse radical, que nós chamamos de prefixo, então, derivação prefixal, ou esse elemento, ele pode se agregar depois do radical, considerando assim uma derivação sufixal, que é o caso de felizmente, de encantador, de dentista. Também a derivação, ela pode ser prefixal e sufixal, tá? O caso de infelizmente, de deslealdade. Então, percebam que ao radical feliz se agrega o in, o prefixo, se agrega mente, que é o sufixo. Ao radical leal se agrega des, que é o prefixo, e dade, que é o sufixo. Então, são duas palavras, tá? Que apresentam um prefixo e um sufixo, formada essa palavra por um prefixo e um sufixo. Mas a gente percebe também, nesse processo de derivação prefixal e sufixal, que esse radical ele não é dependente desses afixos. Pode-se retirar o prefixo, pode-se retirar o sufixo, pode-se retirar o prefixo e o sufixo, e a palavra ela continua tendo sentido, tá? Não vai perder o sentido da palavra. Então, infelizmente, pode-se tirar o in, fica felizmente, pode tirar mente, fica infeliz, pode tirar o prefixo e o sufixo, fica feliz. Da mesma forma, deslealdade. Então, não percebemos dependência do radical desses afixos, tá? Diferente da derivação parassintética, a derivação parassintética, a parassíntese, que se dá pelo acréscimo simultâneo ao mesmo tempo do prefixo e do sufixo. Então, a gente percebe que o radical, sim, ele é dependente desses afixos para denotar sentido. Então, em entardecer, percebemos que o radical, ele é dependente do prefixo, ele é dependente do sufixo, tá? Tirando o prefixo, não existe a palavra tardecer, não tem sentido. Se tirar o sufixo, não existe a palavra entarde, então não há entendimento, tá? Não há sentido, a palavra perde o seu sentido, altera o sentido da palavra. Então, nesse caso, sim, nós vamos chamar de derivação parassintética, quando ao radical se agregam simultaneamente um prefixo e um sufixo, tá? Também tem a derivação regressiva, reforçando, tá? Enfatizando sobre esse tipo de derivação, que trata da redução de palavras primitivas, tá? Então, aqui combate, que reduz de combater, luta de lutar, resgate de resgatar. Então, percebam que os nomes formados, tá, das palavras primitivas são nomes, mas também denotam ação, tá? Então, a palavra regressiva, ela vai denotar ação. A imprópria, a derivação imprópria, ela resulta na mudança de classe gramatical sem alteração dos elementos mórficos. Então, o agora merece atenção, agora, tá, que pode aparecer como advérbio, aqui nesse contexto, aparece como substantivo. Então, houve uma conversão da classe gramatical da palavra agora. Da mesma forma, antes, agora e depois, que são advérbios, mas aqui nesse contexto funcionam como substantivo. Ou em nem sei o porquê como conjunção, aqui também funciona como substantivo. Então, vai acontecendo a conversão das classes gramaticais, tá? Para classificarmos como derivação imprópria. Os bons, também bons, né? Adjetivo aqui convertido em substantivo. Então, quando há essa conversão de classes gramaticais,
vamos classificar como derivação imprópria, tá? E sobre o processo de composição, tá? Então, o processo ele é formado exatamente pela justaposição e pela aglutinação. Então, a justaposição é a junção de palavras sem alteração fonética, tá? Pode vir com ou sem hífen, que é o caso de pontapé, de beija-flor, de guarda-roupa, tá? Então, percebam que pontapé é a junção de palavras sem perda fonética, tá? Sem hífen. Beija-flor também é a junção de palavras sem perda fonética. Ao contrário da aglutinação, que vai haver a junção dessas palavras, mas com essa alteração fonética, tá? E também sempre sem hífen. Então, aguardente, né? A junção de água mais ardente vai haver uma alteração fonética. Plano mais alto também tem alteração fonética, em boa, em mais boa, mais hora, juntando embora também vai haver alteração fonética. Então, a esse processo nós chamamos de aglutinação, tá certo, gente? Então, vamos lá, trabalhando algumas questões. Essa questão especial nós já vimos, né? Eu já enviei para vocês em lista de questões anteriores, né? Mas vamos reforçar, recordar, tá? Sobre essa questão. Inclusive, aqui já está respondida, então já vou passando direto aqui para a resposta. Então, só reforçando, tá? Que desenredo aqui é a palavra formada pela derivação prefixal, que narrador é a palavra formada pela derivação sufixal, desenredo prefixal, narrador sufixal, infinitamente, né, formado pelo prefixo e pelo sufixo, então derivação prefixal e sufixal. Voar é verbo, mas aqui é convertido em substantivo, então nós vamos chamar de derivação imprópria, e pão de mel como justaposição, tá? Então é essa a classificação correta. Então, assinalar a alternativa que indica corretamente o processo dessas formações, dessas palavras, da formação dessas palavras, sem terra, sertanista e desconhecido. Então, aqui sem terra, a junção de palavras sem perda fonética, sertanista, dá para perceber a junção do elemento final, o elemento depois do radical, e desconhecido os dois elementos, os dois afixos, né, agregados ao radical. Então, aí nós temos, respectivamente, uma justaposição, tá? Percebam que sem terra são duas palavras que se juntam, tá? Não tem alteração fonética, pode ser com hífen, pode ser sem hífen. Sertanista, então, a derivação sufixal, e a derivação prefixal e sufixal em desconhecido, tá? A junção do prefixo e do sufixo é a mesma palavra. Também, a sexta questão, assinale a única alternativa cuja palavra sublinhada é formada por derivação parassintética. Então, como eu falei, a derivação parassintética, ela é diferenciada, ela é diferente da derivação prefixal e sufixal, porque ao radical juntam-se prefixos e sufixos simultaneamente. Então, o radical ele vai ser dependente desses afixos. É o que acontece aqui na alternativa A. Entristecer é derivação parassintética, né? Então, percebemos que ao radical junta-se prefixo e sufixo, tornando esse radical dependente desses afixos, tá? Na letra B, ataque é regressiva, tá? Vitorioso aqui é sufixal, e plantar é regressiva, tá? Regressiva também. Bom, então assinale a opção em que o processo de formação de palavras está indevidamente caracterizado. Então, indevidamente. Então, Pai Nosso é justaposição. Houve a junção de duas palavras sem alteração fonética? Sim. Aventuroso é derivação sufixal? Sim, é derivação sufixal. Amanhecer é uma composição por aglutinação? Não, né? Então, amanhecer, como entardecer, é uma derivação, tá, gente? Não é composição. E é uma derivação parassintética. Não é formado pelo processo de composição, tá? Tampouco aglutinação, mas sim por derivação parassintética. Então, nesse caso, há um desacordo aí nessa alternativa, viu, gente? Bom, então, eu desejo a todos, tá? Que se sintam bem, se sintam tranquilos. Continue estudando, gente, tá? Para os trabalhos vindouros, para as provas vindouras, tá?
Pensem nos vestibulares, pensem no Enem, quem vai se submeter a essa prova, tá? Mas pensem, antes de tudo, na vida, tá? No seu bem-estar futuro, no seu futuro, tá? É estudando que você vai garantir exatamente esse futuro bom, tá bom, gente? Então, um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.